Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Amém? Marcos capítulo 5, nós vamos ler o verso 19. Lemos assim a palavra do Senhor, Marcos 5, 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, queremos ouvir a tua voz. Sabemos que o Senhor tem falado por meio da tua igreja, e nessa noite nós clamamos mais uma vez por isso. Fala, que os teus servos estão ouvindo. Em nome de Jesus, toma a minha vida nesse momento, na explicação desse texto, na reflexão, na aplicação de tudo aquilo que o Senhor tem para os nossos dias, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Em nome de Jesus, que nada venha impedir a gente de ouvir a tua voz. Vem sobre nós, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, Jesus vira e fala: vai para casa, como alguns patrões fizeram nesses dias, não é? Como muitos estão precisando fazer, mas não é sobre isso a mensagem. A mensagem, ela tem a ver com algo que nós estamos vivendo nessa geração, nesses dias, mas eu vou começar explicando o contexto para os irmãos, para que a gente consiga aplicar plenamente, entender. Eu quero trazer a memória aos irmãos e até contar para aqueles que ainda não nos conhecem, que aqui eu não prego o que me dá na telha, eu não prego o que me dá vontade. Às vezes eu queria pregar outra coisa, e o Espírito Santo mostra o assunto, mostra o texto, e a gente se debruça e ora a respeito, e Deus vai mostrando cada uma dessas coisas. E eu sei que Ele vai continuar fazendo isso no decorrer dessa noite, por isso fica atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto que nós acabamos de ler, ele está no seguinte contexto. Ele faz parte da narrativa da vida de Jesus, quando Jesus acaba de chegar ali na cidade de Gadara. Jesus vinha atravessando o mar da Galileia, ele passa ali por um evento de uma grande tempestade, ele repreende aqueles ventos, uma tempestade do nada que aparece justamente quando ele está indo para esse local. E ele chega ali do outro lado, numa cidade chamada Gadara, uma cidade muito grande ali, das chamadas Decápolis, as 10 cidades que existiam ali na região do Mar da Galileia. Era uma cidade que tinha inclusive várias vilas ao redor, muito movimentada, que estava terrivelmente envolvida com paganismo, com ocultismo. Existiam ali alguns templos onde se faziam invocações a entidades, onde se faziam oferendas, onde se faziam pactos a algumas entidades famosas ali do contexto grego-romano. E é justamente nesse lugar que Jesus chega. E quando ele chega, uma figura muito sinistra vem ao seu encontro. Na cidade de Gadara existia um homem terrivelmente endemoniado, e o texto diz para a gente que ele vivia pelos cemitérios, e ele fazia isso de dia e de noite. Ele passava os seus dias e as suas noites pelos cemitérios, sabe Deus comendo o quê? Pelado, pegando pedras e ferindo o próprio corpo e gritando em alta voz. As pessoas daquela cidade chegaram a tentar acorrentá-lo algumas vezes com cadeias e grilhões, ou seja, um tipo de algema para os braços e para as pernas. E o texto diz que ele esmigalhava essas coisas de metal, meus irmãos. Você imagina o tamanho da fúria demoníaca que se concentrava em cima dessa figura. Imagina você ter que passar, por exemplo, perto desse cemitério, sabendo que essa figura estava rondando por ali. Jesus se aproxima e os demônios que estão naquele homem os fazem ir correndo e se lançar aos pés de Jesus, porque eles sabem quem Jesus é. Todo demônio sabe quem Jesus é e teme o nome de Jesus, quanto mais a figura do próprio Jesus ali.
ele se joga aos pés de Jesus. Jesus fala para ele sair daquele homem, e ele começa ali a dizer: não nos atormente, permita que a gente continue aqui nessa região. Os demônios olham para um grupo de porcos que estão ali, eles pedem para Jesus, para que Jesus deixe que eles saiam do homem, mas pelo menos vão para os porcos. E Jesus faz a seguinte pergunta para aquele homem, para aquela entidade: qual é o seu nome? E a entidade responde: Legião, porque somos muitos. A palavra legião, a gente não usa muito no nosso português do dia a dia, é um coletivo para soldados. E não só isso, legião no contexto dos soldados romanos, que era ali do período de Jesus, era algo de pelo menos 3.000 soldados, meus irmãos, dependendo da época, até podendo chegar a quase 6.000 soldados. Então essa palavra que ele responde, legião, porque somos muitos, revela muito a respeito do que eles estavam fazendo ali. Eles estavam ali como guerra mesmo. Eles estavam ali armados como soldados, segurando as suas armas, pronto para a batalha. Imagina, meus irmãos, milhares de demônios habitando uma única pessoa. Jesus vira para aqueles demônios, e fala que eles devem sair para aqueles porcos, e assim eles fazem. Existiam ali 2.000 porcos ali naquela região, e os demônios partem para esses porcos. Os porcos saem disparada e se jogam no precipício. Os porcos se matam. Imagina que cena horrorosa. Não sei se você já viu um porco sendo morto, a barulheira sinistra que é. Imagina 2.000 porcos endemoniados e se matando. Desespero, que cena louca que isso não deve ter sido, meus irmãos. O fato é que depois que isso aconteceu, os porqueiros, ou seja, aqueles que estavam ali cuidando dos porcos, eles saem correndo, vão contar para o povo da cidade. O povo da cidade de Gadara vem ver o que está acontecendo, e quando eles chegam, aquela figura que era tida como o monstro da cidade está simplesmente vestido, arrumadinho, de boa, sã consciência, sentado ali no meio dos discípulos, e eles ficam maravilhados. Eu também ficaria. Aliás, quando uma pessoa é liberta, principalmente de muitos demônios, aqui na nossa igreja, pessoal que está acostumado a ir para os retiros conosco, quando isso acontece, a gente faz festa, meus irmãos. Eu imagino que se a nossa igreja estivesse ali no momento da libertação desse cara que estava com a legião, a gente ia começar, sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo, todo mundo dançando, feliz da vida, todo mundo pulando na presença de Deus, fazendo festa, porque mais um pecador se arrependeu, mais uma pessoa foi liberta. Mas não foi assim com o povo de Gadara. O povo de Gadara teve a capacidade de pedir para Jesus se retirar do meio deles. Você sabe por quê? Porque os gadarenos, eles tinham invertido os valores. Ao invés deles amarem as pessoas e usarem as coisas, eles amavam as coisas e usavam as pessoas. Os gadarenos não estavam tão preocupados com a vida daquele ser humano que estava ali. Eles estavam preocupados consigo mesmo e com a sua vida financeira. Porque a partir do momento que aquele cara foi liberto, houve prejuízo financeiro. Eu vou te falar mais, que se Jesus entra para dentro de Gadara, começa a libertar outras pessoas, e começa a ver várias conversões ali, vinha mais prejuízo financeiro pela frente, porque então Jesus ia trazer prejuízo financeiro para o povo. E o que o povo sem Deus faz nesse momento? Presta atenção, porque essa é uma grande diferença entre aquelas pessoas que caminham pela fé, que são discípulos de Jesus, e os gentios, que é o caso do povo de Gadara. Eles começam a se preocupar simplesmente com a parte econômica, porque se eles perdem o meio de sustento deles, eles não têm um pai para sustentá-los, eles não andam pela fé, eles servem a outras entidades, a outras coisas, e não o Deus criador de tudo. Então o que essas pessoas fazem no momento em que elas percebem que o seu sustento acabou?
Eu cuidava de porcos, agora eu não tenho mais isso, o que vai ser da minha vida? Essas pessoas, elas não se importam mais com as vidas que estão ali envolvidas. Elas querem que o prejuízo acabe. É importante eu fazer esse destaque nesses dias de hoje. Você sabe por quê? Porque discípulo de Jesus precisa caminhar diferente do povo que anda no meio dos porcos. A figura dos porcos no texto bíblico sempre carrega uma conotação de algo impuro, de natureza espiritual. O porco para o judeu era considerado um animal impuro, e ele carrega essa simbologia. Existem pessoas que andam no meio dos porcos, espiritualmente falando, no meio de espíritos imundos, servindo a Mamon e preocupado demais com as coisas dessa terra. O povo de Jesus precisa ser diferente, presta atenção nisso. Jesus disse para a gente não andar ansioso, preocupado com o que nós vamos comer amanhã, com o que nós vamos vestir, porque nós temos um Pai que cuida da gente, e basta cada dia o seu mal. Que é isso, pastor? É fácil para você falar isso? Não está vendo aqui um monte de boleto que está se acumulando aqui na minha casa? Não, não é coisa do pastor. Foi Jesus que disse isso, presta atenção. Ou você acredita nesse livro ou não, ou você segue a Jesus ou não. O que Jesus disse é: quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Vocês não têm que ficar preocupados com o que vestir, com o que comer, basta cada dia o seu mal. Você tem um pai que você vira para esse pai e fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, você sabe qual a conclusão de quando Jesus fala isso? Como que ele termina? Ele termina falando assim: portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra de verdade? Ou a preocupação com o dia de amanhã está roubando o seu sono? Você crê nessa palavra de verdade? Ou você está mais parecido com o povo de Gadara? Será que você gritou um amém bem forte aí da sua casa? Porque é isso que eu espero que você faça. Não é que você fique achando que o pastor está tirando por menos a sua dor. Eu estou te apresentando o que o meu Jesus ensina na Bíblia, que você diz que acredita. Você caminha pela fé em Cristo, ou você confia nas riquezas desse mundo? Quem foi que te sustentou até hoje, pelo amor de Deus? Mas vamos voltar lá para o povo de Gadara. O povo de Gadara vira e rejeita a Jesus. E meus irmãos, eu olhando aquilo hoje, o Senhor me mostrou esse texto ontem, eu estou orando a respeito dele desde então. Hoje pela manhã eu estava aqui no templo orando, meditando, e uma pergunta acendeu no meu coração: se esse povo estava numa iniquidade tão grande, numa inversão de valores tão grande, fazendo oferendas para entidades e coisas desse tipo, que o Senhor abomina, e não só isso, capaz de desprezar uma pessoa olhando simplesmente o lado econômico, a gente sabe que isso atrai o juízo de Deus, que toda forma de iniquidade vai atrair no momento certo o juízo de Deus. O Senhor tem falado isso muito conosco nesses dias. E a pergunta que acendeu no meu coração foi a seguinte: o que aconteceu com aquela geração? O que aconteceu com Gadara? Irmãos, eu parei para estudar, eu parei para pesquisar, e eu fui ver o que os historiadores do período falavam a respeito. E eu peguei o livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, para descobrir o que aconteceu com Gadara, e eu descobri que cerca de 30 anos depois, você sabe o que aconteceu? O imperador romano, ele invadiu aquela região, e a primeira cidade que ele atacou foi justamente a própria Gadara. E quando ele atacou Gadara, meus irmãos, o historiador Flávio Josefo diz para a gente que ele saiu matando com as suas legiões, né? Ele saiu matando simplesmente toda pessoa em idade para segurar uma arma. Ou seja, a maior parte da população caiu morta, coisa de 30 anos depois, exatamente desse período que esse fato aconteceu.
Você consegue imaginar uma cidade grande tipo Gadara, com quase todo mundo morto? Para piorar a situação, Vespasiano, que é esse imperador que fez isso, foi lá e ateou fogo e queimou não só Gadara, mas todas as vilas que existiam ali ao redor da cidade de Gadara. Irmãos, o final do texto que nós lemos, olha que coisa curiosa. Jesus manda esse homem que foi liberto voltar e pregar para sua casa. Jesus estava ali dando uma chance de arrependimento para os gadarenos antes que o dia do juízo sobre eles chegasse, antes que o dia da vingança do Senhor sobre eles chegasse, antes que Deus permitisse que um mal viesse sobre eles. Jesus estava dando a chance de que eles se arrependessem. Eu acho linda essa parte, porque quando esse gadareno ele é liberto, ele vai até Jesus, ele vê Jesus ali indo embora com seus discípulos no barco, e ele pensa, opa, eu vou também. Recém-convertido, não é? Recém-liberto, doido para trabalhar por Jesus, vê ali que tem homens que largaram tudo para seguir Jesus, ele vai para Jesus, e ele vira para Jesus e fala, eu quero ir contigo. E Jesus vira para ele, você eu vou enviar para um lugar diferente. É o texto que nós lemos, é o texto da mensagem dessa noite, e é o ponto principal. Volta para sua casa e conta para todo mundo o que o Senhor fez por você. Importante a gente entender que num tempo em que Deus está dando oportunidade de arrependimento, com o juízo iminente, porque vem anos de juízo de Deus pela frente, meus irmãos. A onda do Covid vai passar, mas o juízo de Deus vai continuando em ondas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nessa geração iníqua, nessa geração adúltera, o Senhor está dando oportunidade para que o povo se arrependa. E quem Ele usa para isso? Você que foi liberto, você que foi salvo, você que foi curado por Ele. Irmãos, o mais legal que eu vejo na vida desse homem é que ele não foi para um discipulado, ele não foi para uma escola de treinamento, ele não foi ordenado um pastor, um ministro, ele não fez um curso de 2 anos para poder sair fazendo o trabalho que ele estava fazendo, nada disso. Simplesmente, na mesma hora, Jesus vira para ele e fala, agora volta e conta o que o Senhor fez na sua vida. Você sabe por quê? Porque para o reino de Deus você está credenciado a ministrar a libertação se você foi liberto por Ele. Você está credenciado a pregar salvação se você foi salvo por Ele. A maior mensagem é aquela que você carrega da sua própria transformação. E isso, meus irmãos, desvenda um outro mistério. Por que muitas vezes os crentes não conseguem ganhar os seus? Não estou generalizando, não estou dizendo que sempre é esse motivo, mas eu quero afirmar sim, que a maior parte das vezes, pessoas que são crentes dentro das suas casas, que professam a Jesus, não conseguem alcançar os seus familiares, sabe por quê? Porque elas não sabem, mas elas não foram alcançadas. Elas não foram transformadas de verdade. Quem convive com a pessoa, que é a própria casa dela, sabe disso. Imagina a seguinte situação: uma pessoa vem do tráfico de drogas, um usuário, uma pessoa que consome muitas drogas aqui na região, estou dando um exemplo hipotético, e essa pessoa diz que se converteu, que agora ela vive para Jesus. Então ela vai lá na boca que ela comprava sempre, e ela tenta convencer aqueles traficantes para virem para a igreja e pregar para eles. Só que essa pessoa foi lá comprar droga. E ela fala, vocês têm que ir para a igreja, sai dessa vida, me vê aí, 10 pinos de cocaína. Você acha que esses traficantes, eles vão querer acreditar que Jesus transformou a vida dessa pessoa? Lógico que não. Irmãos, eu estou falando de família nesse momento, eu não estou falando de tráfico. Quantas vezes a pessoa chega e diz, eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada por Jesus, é muito crente aqui na igreja, mas dentro da sua casa, qual é a situação? As pessoas olham e falam, é só uma religião que ele mudou, ele tem a religião dele, eu tenho a minha religião normal, porque ele continua tão hipócrita quanto eu.
ele continua tão agressivo quanto eu. Ele continua com os mesmos pecados, as mesmas coisas, ou às vezes só trocou de pecado, mas continua uma pessoa ruim, uma pessoa que não carrega o caráter de Jesus. Não vai dar certo. Muitos pais estão perdendo seus filhos, porque na verdade eles são meramente religiosos, e o que um religioso faz é replicar a religiosidade. Você ensinar como é ser por fora é fácil. Você ensinar que a gente fecha o olho na hora de orar, que a gente levanta a mão, ensinar a letra de uma música, ensinar a decorar um versículo é fácil. Eu estou falando de ser transformado. A transformação do seu caráter, a transformação daquele que você é que faz com que as pessoas ao seu redor virem e falem assim: eu quero isso aí também. Essa é a estratégia de Jesus para converter as pessoas. Não é curso, não é capacitação, não é treinamento de evangelismo, é transformação, é libertação completa. Muitas pessoas creem no evangelho aqui, na cabeça, entenderam aqui na mente toda a parte doutrinária, como é que funciona, o que uma pessoa deve fazer para ser salva. Eu já vi, gente, psicopatas dando profissão de fé, ensinando sobre a salvação pela graça por meio da fé, na frente da igreja para ser batizado, mas eram psicopatas, abusadores, manipuladores, gente da espécie mais terrível. Mas entendeu aqui, não entendeu aqui. E mais uma vez, eu sempre faço isso. Eu quero que você se questione a sua situação real. Como é que você pode fazer isso? É simples, Jesus disse: pelo fruto vos conhecereis. A boa árvore não pode dar mau fruto. Jesus não está preocupado com o seu sentimento. Você tem fé para ser salvo? A fé que salva a gente, presta atenção no que eu vou falar. A fé que salva a gente não é a fé que faz a mão de Deus se mover na direção que você quer. A fé salvífica é aquela que faz com que a minha mão se mova na direção que Deus quer. É assim. É a fé que faz com que você gere obras, gere frutos, obras de arrependimento, obras de justiça. Você realmente vive como Cristo? Uma pessoa que se transforma, meus irmãos, ela é um outdoor para o reino de Deus. Isso não importa a idade, não importa a cultura, não importa o tipo de convívio religioso que a pessoa tem. Ela se converteu de verdade. Tudo muda na vida dela. Não tem a ver com informação, não tem a ver nem com experiências que você já tenha vivido. Porque Pedro andou sobre as águas e depois disso Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, no dia que você se converter, fortalece os seus irmãos. A gente para conversar com pessoas na rua. Quantas vezes chegam aqui dependentes químicos, morando na rua, que largaram tudo porque a coisa mais importante para eles se transformou na pedra de crack, e você vai conversar com eles, sabem mais de Bíblia do que você. Tinha um aqui na porta outro dia, ex-pastor, ficou com raiva de mim porque dinheiro eu não dei para ele, eu ofereci outras coisas, ele saiu daqui com muita raiva porque ele era um pastor e eu como pastor tinha que ajudar, morando na rua, dependente químico. Tem gente que não está lá, tem gente que está aqui religioso, mas a sua fé é a fé que transformou as suas atitudes. Porque esse sim está apto para pregar o arrependimento nesses dias. Deus não vai fazer a partir de nós algo que não tenha feito primeiro em nós. É hora de realmente, você que entendeu aqui, mas não entendeu aqui, botar a boca no pó e clamar pelo sangue de Jesus e ser o primeiro a se arrepender a ponto de quem mora com você ser impactado e entender que uma transformação aconteceu na sua vida. O povo de Gadara pôde olhar para aquele homem ali que estava não sei quanto tempo vivendo pelos cemitérios, comendo sabe Deus o que, de repente em perfeito juízo, o texto diz, vestido, conversando.
eles entendem que houve um antes de Cristo e depois de Cristo na vida dele. E as pessoas que convivem com você podem perceber isso. Aquele homem que se converteu, que foi liberto por Jesus, ele voltou para casa, mas o texto diz que ele não ficou simplesmente falando ali para sua família, ele entendeu a casa de uma forma bem ampla. Todas as cidades daquela região, aquele homem se transformou em missionário, porque era o campo de alcance, onde ele era conhecido, era a rede de contatos dele, que poderia olhar e dizer, realmente esse homem mudou de vida. Essa é a melhor mensagem. A Bíblia que o mundo vai ler é a sua vida. Se ela é a Bíblia do diabo ou se ela é a Bíblia de Jesus, são as suas atitudes que vão mostrar. Você tem pessoas que você quer ganhar para Jesus. Você tem pessoas que você gostaria que o juízo de Deus não viesse sobre elas e que elas viessem se arrepender dos seus atos maus. Essa é a mensagem que o Senhor tem gritado para nós nesses dias. Seja você liberto por completo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixe Jesus fazer a obra completa no seu coração. Entendeu aqui, mas falta aqui. Aproveita, já foi um passo. Creia de verdade que Ele é poderoso para fazer você se libertar completamente de todas as coisas que te prendem. E seja corajoso para dar esse passo, para que o inimigo não tenha nada em você. Eu queria te convidar nesse momento a um tempo de reflexão, um tempo mesmo de arrependimento. Nós temos vivido dias de arrependimento. É um tempo de você refletir o quanto você permitiu que Jesus transformasse a sua vida. É o tempo de você refletir o que as pessoas que você ama estão vendo na sua própria vida. Será que você realmente é o mensageiro ideal? Você reparou no texto, não precisa de treinamento, precisa de transformação. Você é alguém transformado para que as pessoas que você tem alcance seja também transformado. Eu queria que você pensasse, inclusive, quais são as pessoas que você ama, que estão longe do Pai nesse momento e que precisam desse retorno. Se coloca de pé. Eu vou cantar um hino bem antigo e eu quero convidar você nesse momento a refletir, fechar os seus olhos e pensar na sua situação, na situação das pessoas que você ama e se você realmente está sendo apto para alcançar. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, ao perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, e ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou.
Aleluia. Amém. Antes de finalizar esse culto, eu quero convidar os irmãos para a ceia de domingo. Separa um pão antes de chegar na hora do culto. Separa ali um pouco de suco de uva, pode ser até de que suco, não tem problema. Algo que você possa representar nesse momento. Se você está numa situação de dificuldade que não tem condição disso, fala com a gente aí pelos grupos da igreja e a gente vai dar um jeito de algum irmão levar para você esse pão, esse suco, para a gente junto ministrar a ceia do Senhor. Domingo é Páscoa, vamos comer a Páscoa do Senhor. Se você tem condição para isso, conversa aí com a sua família, prepara algo especial para quando acabar o culto, para vocês cearem juntos, em família. Irmãos, às vezes a gente dá muito mais ênfase ao Natal do que à Páscoa. O Natal, ele nem é bíblico. Não é pecado comemorar o Natal. Também a Bíblia não diz isso para a gente. Mas entenda, a Páscoa é bíblica. E a gente precisa dar uma ênfase muito maior para isso. Ela carrega um significado muito forte, muito poderoso. Então eu espero você aqui no domingo, às 19h30, vamos chamar amigos, familiares, vamos mandar o link para todo mundo. Não podemos ainda congregar, meus irmãos, presencialmente, mas nós estamos congregando sim, estamos reunidos em família, família do Senhor, mesmo à distância. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela palavra, pelo teu alimento entregue aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que ele venha gerar vida nos nossos corações, que ele venha gerar transformação nos nossos corações. Abençoe cada uma dessas famílias, meu Pai, que o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dê hoje, que não nos venha faltar e que a gente não tenha ansiedade por essas coisas, mesmo que o mundo se desespere diante da crise, que nós, discípulos do Senhor, continuemos a caminhar pela fé, meu Pai, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vocês, meus irmãos, com cada lar agora representado e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém.